Bora afiar o se liga nesse corte que eu separei da ESPN com Zinho, Pascoal e Birner comentando as decisões erradas aí do Ramon Dias e descendo a lenha no treinador corintiano, que eu espero que seja esse treinador o mais rápido possível. Será que ele pode ser demitido antes do clássico contra o Santos? Comenta aí se você gostaria dele demitido antes do jogo contra o Santos, Coringão entrar com um técnico novo para quarta-feira, jogo de volta contra o Barcelona. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, fiel, bora pro vídeo. E o Corinthians, Pascoal? E agora, Pascoal? 3-0, garoto. Antes de mais nada, boa noite. Boa noite. Eu, William Tavares. Aê, Victor Ernesto Birner. Ao seu lado. Aê, Zé! Pra mim foi uma decepção tremenda. Mas a gente, 3-0 é um placar que assusta. Mas o time do Barcelona de Guayaquil não fez nada diferente daquilo que a gente imaginava. Previamente ao jogo, os jornalistas equatorianos diziam: o Corinthians tem pelo menos duas grandes deficiências: a bola aérea e velocidade no contra-ataque. Não tem zagueiros rápidos para acompanhar o ataque do Barcelona de Guayaquil. Parece que eles estavam certos. Pois é. Então, mas eu vou... O copo não está nem meio cheio, nem meio vazio, né? Para mim está 3/4. É aqui embaixo. Aqui. Nossa, que detalhista, hein? 3/4. 3/4 do copo vazio. É isso aqui, mais ou menos. Aqui, 3/4 do copo vazio. É. Mas é o Corinthians. Eu lembrei de você ontem da sua frase. Eu nunca duvido do Corinthians. Mesmo com 3-0. Eu não sei os outros. Eu não duvido do Corinthians. Porque o Corinthians vai ter que jogar o que não jogou nesse ano. O Garro, você encontrou ontem? Não. Vocês encontraram o Memphis deu um chute de bico na bola no meio da área, um negócio estranho. Não viu o Memphis. Vocês encontraram o Yuri Alberto? Não. Tava em campo ontem. O Corinthians ontem foi tão mal escalado, com 3 zagueiros e nenhum volante de marcação. Tem isso? Tem coisas que a gente precisa conversar a respeito, hein? Vamos conversar Tem bastante. coisa que é melhor perder do que achar. Não, a Corinthians agora vai ter que achar tudo, é quarta-feira que vem. Já perdeu lá, agora vai ter que achar tudo, é na quarta-feira que vem. Tem que dar, a torcida do Corinthians, eu não vou dizer pra você, não vão menos de 45 mil pessoas no estádio. Não, vai estar cheio. Não vão menos de 45 mil, como cabem sempre. 48 e pouco, agora aumentaram o número de torcedores. Menos de 45 não vai. E se faltar alguma coisa, a torcida do Corinthians estiver calada, eles estão assoprando a bola, que é para ela entrar no gol. Então alguma coisa vai acontecer nesse jogo. Não vai ser aquela morosidade, aquela tiriça, aquele impaludismo do jogo na Venezuela, do jogo depois na Arena, depois esse jogo de... Nossa, ontem o Corinthians foi amassado. Não precisa dar uma satisfação. Isso é o que a gente viu nesses últimos jogos, não é o Corinthians. Então o Corinthians precisa voltar a ser o Corinthians. Se não for o Corinthians... Mas tem sido o Corinthians desse ano quando a porca torce o rabo, né? Quando o jogo está mais pesado. A gente vai falar sobre isso. Zinho, tudo bem, Tetra? Você quer falar do Corinthians, do seu destaque inicial? Quer falar do Vasco, do Coutinho? Quer falar do Fluminense que está passando por cima de todo mundo? É aquele ataque implacável? Fala o que você quiser aí, meu rei. Tudo bem? Muito boa noite para você, né, William Tavares? Sempre é bom estar com você aqui no nosso clube. Vitor Bier, né? Já está na diretoria aqui do nosso clube. Pascoal, o artista, e um abraço ao fã de esporte. Olha, o Pascoal aí falou que foi uma decepção. Ontem a gente aqui, nós demos os placares e eu fui o único que dei derrota do Corinthians. Foi, verdade. Não de 3-0. 1-0. Não de 3-0. Eu coloquei 1-0 para o Barcelona para o Corinthians vir bem vivo, né, para jogar em casa. Porque os últimos jogos do Corinthians não me agradaram. Não tem jogado bem, tem conseguido resultado, melhor campanha no Paulista, classificou na Libertadores, mas desempenho, jogar, convencer, não. E ia pegar um time mais forte, com muita chuva, a gente estava até falando, tomara que esteja bem pesado o campo, difícil para o time da casa tocar bola, seja um jogo mais ali de pegada, para dificultar a pressão que o Corinthians ia sofrer. Só que o Corinthians... repete um jogo ruim, os jogadores principais da equipe não rendendo, não chamando a responsabilidade. Aí a gente vai discutir aqui escalação, né? Se foi certo, se foi errado. A verdade é que o Corinthians durante a temporada tem mesclado, tem mudado muito e tem conseguido resultado. Agora ficou
uma situação mais complicada, porque foi o pior resultado do ano. Você virar 3-0 é bem complicado. O Pascoal está dizendo aí, eu nunca duvido do Corinthians. A gente nunca duvida dos times bem organizados, que estão dando respostas de que a gente vê que tem condição de virar um jogo. O Corinthians de hoje não me dá essa certeza. Essa certeza para você, Vitor Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pascoal, ao Tetra. Já falo também de Neymar hoje. Vamos, convocação da seleção. Pode ser seu destaque inicial também. Se não quiser falar do Corinthians, você fala de outra coisa, você fica à vontade. O destaque é que a gente tem um campeão do mundo para falar bastante sobre o Neymar aqui com a gente. Né? Que é a coisa que a seleção brasileira está precisando ganhar. Eu concordo com muitas coisas que o Pascoal falou, mas tem umas assim que eu acho que também... Osvaldo, com todo respeito, o senhor me conhece. Quando começa com todo respeito, vou me ajeitar na cadeira aqui. Eu também não duvido. Quero só ver isso aqui hoje. Eu também não duvido. Vamos lá. Mas eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Se você não olha para a arquibancada, não olha para o ambiente e olha para a história do clube em Libertadores, se você olha para o nível de futebol, como disse o Zinho, que o time vem apresentando, por que apostar? Eu não duvido, mas por que apostar? Eu posso até acrescentar mais um valor a respeito do que você está dizendo. Que era... Eu acho que não está resolvido, tá? Não, que era para eu desistir disso. O Corinthians, de todos os jogos que o Corinthians fez em mata-mata, todos eles, o Corinthians só reverteu um. De 12, só reverteu um. De todos os jogos de mata-mata? De Libertadores. De Libertadores. O Corinthians, de 12 vezes que perdeu a primeira partida fora de casa, só reverteu um. E por placares menores, inclusive, né? E foi um 3-1, se não me falha a memória, contra o... Rosário Central. 3-2. Da Argentina. 3-2. E repetiu o 3-2 e classificou no pênalti. Exatamente. Se eu não estou errado... Não está errado, não. É isso aí mesmo. O Rafa Maceratese e pise gol no Pacaembu. Eu vou falar pra você. Dida era o goleiro, pegou o pênalti. Não, era o time de 2000, time campeão do mundo, você está brincando? É porque eu fiz algumas Libertadores. 45. Eu trabalhei em 45 Libertadores. É uma por ano, é o tempo que eu tenho de profissão. Isso tudo para me desanimar, para você me apontar mais um fato. Eu estou apontando mais um fato para eu não acreditar. Porque eu também não duvido. Mas eu vou dizer para Mas do jeito que você falou, parece mais simples do que realmente é. Mas a minha resposta para você é muito singela. Porque é o Corinthians. Porque é o Corinthians. Porque é o Corinthians. O Corinthians vai ter que jogar nessa partida o que não jogou nesse ano. É isso. O Corinthians vai... Aí eu lhe faço a seguinte pergunta. Se você pegar a melhor versão do Corinthians do ano passado na reta final, o time jogando muita bola, invicto por uma série de jogos, pelo recorde do brasileiro. Pelo menos 3 jogos que o Corinthians... Seria suficiente? Seria, porque o Corinthians fez 3, se não me falha a memória, fez 3 no Bahia, fez 3 no Atlético Paranaense, o Memphis fez aquele gol de falta da linha lateral, fez 2 no Palmeiras, eu não duvidaria. Mas uma coisa é você já entrar com a obrigação de fazer 3. Fazer 4. Mas é diferente. Se o Corinthians fizer alguma coisa nova, apresentar um fato novo... Se o Corinthians fizer 3, o goleiro garante nos pênaltis. Eu sempre acho que é melhor jogar. É óbvio que fica muito favorável se fizer 3. Se fizer 3. O anímico ali é totalmente pró-Corinthians. Aí muda completamente o panorama da partida. Não dá pra garantir, mas agora... Passa a ter favorito nos pênaltis. Pois é. O Birner fez o que me leva a acreditar nisso? Porque o senhor pode até pensar diferente, o senhor é torcedor ou não do Corinthians, o senhor pode pensar diferente. Mas se o Corinthians apresentar um fato novo, o Corinthians precisa criar uma novidade para o jogo. Eu não sei se é a escalação de um atacante, não sei se reforçar o setor de meio... Porque o Corinthians ontem perdeu no setor que o Zinho comandava. Então, mas onde é o fato novo, meu senhor? Então, o fato novo tem vários aspectos. Você já pode ir, não vai ter... Vamos indo. O fato novo é domingo não perder a classificação para a final dentro de casa. Boa. Vou explicar uma coisa para os 3 aqui, né? A gente ia fazer um intervalo. Por favor, eu quero ouvir a sua explicação. A gente ia para o intervalo, mas o papo tá tão bom, contagiou tanto a galera que está acompanhando a gente, viu? A gente vai seguir o barco. Então vamos lá, não vamos interromper esse negócio não que tá gostoso. Vamos embora. Eu tenho uma pergunta para o Zinho depois, se você me permitir. Tá bom, deixa você perguntar o quanto você quiser. Vamos lá. Da minha versão, dá uma olhada. O Corinthians ontem não jogou com nenhum volante de marcação. Tinha algum para escalar? Eu não fui eu que montei o elenco do Corinthians. Vamos desculpar. Eu não montei o elenco do Corinthians. E eu quero ressaltar, o elenco que o Corinthians tinha ontem à disposição é
consideravelmente melhor que o elenco do Barcelona de Guayaquil. Mas no jogo de ontem. Não, e outra coisa, o equívoco... O Corinthians ontem tem muitos equívocos. Na escalação dos 3 zagueiros com o Félix Torres, o Félix Torres é uma pálida imagem do Félix Torres que joga na seleção do Equador. Titular da seleção equatoriana num jogo no Equador. Você não escalaria? O quem? O titular da seleção equatoriana. Mas quem fez o pênalti não foi ele, não. Não, foi o Tchoca. Foi o Tchoca. E o Gustavo Henrique ontem flertou. O Gustavo Henrique ontem flertou com o perigo várias vezes. Eu tô questionando algumas coisas porque não são essas que eu... O equívoco é o seguinte, qual é a melhor função do André Ramalho, que também não está jogando bem nessa temporada? Terceiro zagueiro fazendo cobertura. Ele não está jogando na posição que ele joga. Sim. Ontem o treinador muda, acerta um pouquinho a defesa... Aí ele se equivoca e tira o Garro, que não está jogando bem. Mas o Garro decide jogo. O Garro decide jogo. O Memphis decide jogo. O Yuri decide jogo. O Memphis não está decidindo jogo grande. Mas ele decide, tem talento para isso. Tem talento, mas até agora nada, hein? Mas aí tudo bem. Tudo bem não. Hã? Não é tudo bem. Não, tudo bem pro próximo jogo. Vai ter que jogar tudo que ele jogou. Acontecer, né? Pode acontecer. Eu não tô... Olha lá, pode ser isso aí, ó. Pode ser isso aí. Ninguém vai na marcação do sujeito. Todo mundo corre pra dentro da área, tá tudo errado. E o Maicon foi pra não chegar também. O Maicon ficou com medo de fazer o pênalti. E o André ali também. O André corre pra dentro da pequena área a troco. A troco. A troco do quê? Esse foi o melhor momento do Corinthians, foi isso aí. E aquele aí já era no desespero, né? Aí aquele chute de bico que o Memphis dá ali com o Bidon passa a bola para ele dá um bico na bola, em cima, ele está em cima praticamente do goleiro, né? Enfim, eu acho que o Corinthians precisa... O treinador disse ontem que ele em uma semana ele consegue refazer tudo da defesa do Corinthians. Outro gol aí. Esse é gol de churrasco. Sabe o que é gol de churrasco? O Corinthians tomou um gol de churrasco. Sabe o que aconteceu ou não? Olha lá, vai chutar a bola. O goleiro uma bagunça, né? Uma bagunça. Vê um pouquinho antes. Os 3 zagueiros do Corinthians correm para dentro do gol. Ninguém sai para dar o bote no cara. Ninguém sai. Eles correm para dentro do gol. E aí, ele vai dar... O Coroço ontem deitou e rolou, né? Bagunça coletiva tem nome e sobrenome, Ramon Dias. Tudo tem. Tudo passa pela mão do treinador. Tanto no benefício, quando ele salvou o Corinthians no ano passado do rebaixamento, quanto no malefício nesse ano que está passando dificuldades na Libertadores da América. Não dá para jogar contra o CV e passar o que passou o Corinthians, aquele veneno. O que você chama veneno. O que o Corinthians passou contra o CV é veneno. O cara fica envenenado de ver o jogo. Tem cara que não dorme, tem cara que não consegue comer. Os jogos contra o CV foram piores que o jogo de ontem do Corinthians. Foram. Ontem eu achei que os confrontos contra o CV, os 2 jogos, eles tinham sido um sinal de alerta. Mas, na realidade, foram só um aperitivo para o prato principal que foi ontem. Tá, ontem aqui no programa... Que não foi levado em consideração, né? Eu não acreditava que o Corinthians ia ser tão... inoperante. Mas eu não acreditava que o jogo da volta contra o CV já fosse daquele jeito. E depois do jogo da volta contra o CV, eu não acreditava que o jogo de ontem fosse assim. Eu achei que o Corinthians ia meter 5-0 no primeiro tempo contra o CV. Eu também. No segundo tempo pensando no estadual. Também. Tal, e que ontem ia fazer um jogo digno. Podia não ganhar ontem, mas de forma digna. Um empate, uma derrota por 1-0, como disse o Zinho, mas ainda jogando bem, enfim. Eu vou guardar minha pergunta pro Zinho depois. Não, vamos lá. Depois, o assunto tá bom aqui. Seguindo o que o Pascoal disse. Pro Zinho entrar na conversa aqui também, que eu quero ouvir o Tetra. Quando você fala, Pascoal, que o Corinthians tem problema na marcação da jogada aérea, isso é inegável, é indiscutível. A ideia de você formar uma linha de 5, para você tirar um pouco de espaço do lado para os cruzamentos, e ter um terceiro jogador na frente, ela tem lógica. O problema é que toda a ideia de jogo, seja um 5-3-2, um 3-5-2, um 4-4-2, um 4-2-3-1, um 4-3-1-2, toda a ideia de jogo ela pode funcionar desde que ela seja bem executada. A do Corinthians não foi. E por isso tem que ser bem treinada. A segunda questão, quando usa 2 volantes, primeira coisa, o Carrilho, para mim, hoje ele é muito titular do Corinthians. Sim. O Carrilho, se eu tiver que tirar... os 4 principais jogadores do Corinthians, acho que ninguém nega. Eu tô falando do momento, eu não tô falando da temporada inteira. E o jogo é um mata-mata. Mata-mata é muito o momento. Tanto que equipes, às vezes, piores passam de equipes melhores, porque pegam essas equipes melhores quando elas não estão nos seus melhores momentos. E isso é uma coisa muito específica. É um jogo. Sim. 2 jogos resolvem uma classificação. Nesse momento, o melhor jogador da temporada do Corinthians é o Carrilho. Então o Ramon errou. Os outros 2 grandes jogadores do Corinthians na temporada são Hugo e Yuri. Perfeito. O goleiro e o centroavante. Perfeito. O Garro, fisicamente, ainda não está bem. E o Garro, para mim, foi junto com o Hugo, o melhor jogador do Corinthians
temporada anterior. Tô contigo. Para mim ele é um jogador essencial, indispensável, um jogador que vai ajudar muito o Corinthians, mas nesse momento ele não consegue. Ou pelo menos até agora não conseguiu. E o Memphis não é um cara que vai ajudar muito na marcação. Então, a gente fica sempre esperando que o Memphis, numa jogada de talento, que ele tem, que ele é um jogador especial, resolva os jogos. A partir do momento que o técnico não tem um volante de pegada, era para mim muito óbvio, apesar de ser muito ilógico do ponto de vista dos grandes personagens, dos nomes, e é muito fácil eu falar agora, conversava disso ontem no Linha, que ele precisava fechar também os espaços nos lados, no meio de campo. Então ele tinha duas opções. Ou ele vinha com 2 linhas de 4, Memphis e Yuri, porque aí você tem 2 laterais, 2 alas fazendo parede na frente dos laterais. No meu caso seria Carrilho na direita, Romero na esquerda. Romero cansou de jogar assim com o Tite, em 4-1-4-1, 4-2-3-1. Aí você teria as linhas um pouco mais altas e aí você tenta manter o seu adversário longe da sua área para evitar os cruzamentos. Ou a segunda opção, se ele quer jogar com uma linha de 5, é jogar com uma linha de 4 no meio. E aí ele tem que abrir mão de 2 jogadores nas suas estrelas. Hoje, para mim, o Garro e o Memphis. Ou o Garro e o Yuri. Então, eu mexeria com Garro e Memphis. Essa é uma discussão que a gente estava tendo ontem que foi bem boa. Por quê? Você mexer com Memphis e Yuri com Garro respeito, é um negócio delicado. O Memphis, ele é... fora de casa, isso o Memphis só é muito grande aqui porque o Corinthians é muito grande. Porque se o Memphis viesse jogar no time menor, o Memphis não teria o tamanho que ele teve rapidamente no Brasil, que ele adquiriu. Os jogadores estão lá pro clube. Com todo o respeito, tanto faz quem vai jogar. Tem que conseguir do resultado. E você não pode, contra um time muito pior que você, colocar 3 jogadores que você aposta, e aí o problema do técnico para mim é esse, e aí está muito mais na conta do técnico e dos jogadores, ao contrário do que eu vi contra a Universidade Central, quando para mim a responsabilidade foi muito mais dos jogadores que do técnico. Você não pode apostar em 3 jogadores que não vão conseguir cumprir o plano tático, porque ontem o que ele fez? Ele tentou tapar os lados, mas como tinha espaço no meio campo, fiquei invertendo bola, nos 3. Você chega com muita facilidade ali na lateral fazer o cruzamento. Antes de passar pro Zinho, peraí. Então você está querendo me dizer que falta coragem para o Ramon mexer em alguma peça desse trio? Ontem faltou. Eu não acho que ele é um técnico sem coragem. Ele tirou o Garro ontem. Oi? Ele tirou o Garro. Não, mas ele começou com ele, depois ele tira. Não, mas aí era muito mais. O que o Birner está propondo é que já entre sem os caras. Aí tá fácil. Já entre 100. Já começa o jogo sem o Garro, sem o Memphis. Tirar durante o jogo eu teria jogado um 4-4-2. Eu começaria com Memphis e Yuri na frente, formaria 2 linhas de 4, italianas, o Zinho conhece bem, ali, paralelas, um na frente do outro, compactado, a primeira linha fora da grande área, a segunda um pouco à frente, trava o espaço, entrega a bola para o adversário, recuperou, Memphis e Yuri. Recuperou Memphis e Yuri. Seu time não está pronto para jogar a temporada, não fez um grande jogo ainda. Se fosse o ano passado, eu repetia o 4-3-1-2, que funcionava. Tá jogando bem, tá intenso, tá com sequência. Mata-mata momento. Eu acho que o técnico ontem, ele quis fazer uma coisa sem desfazer outra e no final das contas ele não fez nada, ele atrapalhou o time. Não foi nem para um lado nem para o outro. Zinho, eu quero te ouvir, você concorda com o Birner? Tem mais a mão do Ramon ontem no resultado do Corinthians do que dos jogadores, como a gente tinha criticado os caras no jogo contra o CV? Assim, ele proporcionou para que os atletas não rendessem o seu melhor. Então ele tem uma parcela grande ontem, sim. Eu acredito sim. Mesmo porque, se não me engano, é a primeira vez no ano que ele joga com 3 zagueiros. Ele vinha muito num 4-4-2, uma forma de losango, né? Até mudando jogadores, mudando nome, mas o sistema tático era muito parecido. Às vezes, ele foi para um 4-2-3-1, com 2 jogadores de lado, né? O Thales jogava de um lado, o Romero do outro. Eu, particularmente, assim, não é que eu não gosto de 3 zagueiros. Se você tem um esquema muito bem organizado e montado com 3 zagueiros, que você não perca a sua parte ofensiva, ele funciona muito bem. Você dá uma proteção boa, você tem 2 alas que apoiam muito, que fazem muito bem o corredor, com um meia que o Garro tem condições de fazer isso. Ele não está no seu melhor momento físico, né? Acho que os problemas particulares que ele teve, a demora para estrear, conta-se tudo isso, né? E ele nem jogou no final de semana com o Corinthians. Ele foi preservado para jogar esse jogo. Mas ele pode ser esse meia na ponta ali do losango, para encostar nos 2 atacantes. Acho que encaixa bem. O Memphis, para mim, não é meia, é um segundo atacante.
não tem mais esse vigor físico para ir e voltar, então ele tem que ter uma liberdade maior perto do Yuri Alberto. Agora, o problema é que o Corinthians me pareceu não organizado e preparado para ter esses 3 zagueiros. Porque, como o Pascoal falou, você não tem um volante com característica de primeiro. O Ranieri estava fora, né? E Ramírez? Me corrija aí. Martínez. O outro volante. Martínez. Que até fez corredor também, né? Mas eu acho que ele pode fazer esse primeiro também. Consegue. Mas não tinha nenhum dos dois. E aí ele começa com o Carrillo no banco e o Alex Santana, que não vinha com ritmo de jogo. Ele começa com o Alex Santana e o Bidon. São segundos volantes. Ajudam na marcação, sabem marcar, mas não tem a característica de primeiro volante. Ficou muito vulnerável, mesmo você tendo 3 zagueiros. Ficou vulnerável. Você trouxe ainda mais o time do Barcelona para o seu campo. Exato. O Corinthians trouxe. Proporcionou para que eles fizessem o abafa, pro entorno porque da área. Não tinha um escape com os alas. O Mateuzinho não foi bem também, que eu acho que é um bom lateral, que faz esse corredor quando tem 3 zagueiros, mas também não foi esse escape. Então o Corinthians, além de não estar bem organizado para se defender, também não tinha uma possibilidade de machucar o adversário, sabe? Você sair do sufoco, criar um pouco na frente. Você viu os números aí? Os meias, os atacantes, pouquíssimas vezes a gente viu eles produzirem algo. Depois, no sufoco, que muda o sistema, volta para o 4-4-2, mas também, assim, mais na base do desespero do que de uma organização. Acho que ele pensou em ter um time conservador e ter um resultado. Se não é um empate, perde de pouquinho. Pensando no jogo de final de semana também, porque segura o Carrillo no banco, segura o Ramalho no banco, sabe? Já pensando em substituições para não abrir mão do Paulistão também, e acabou, para mim, enfraquecendo para as 2 pontas. O Corinthians está com uma situação complicadíssima para reverter esse resultado e sem moral para o jogo do final de semana. Então essas foram as palavras do Zinho, do Pascoal, do Birney sobre a patética derrota do Corinthians ontem. Falaram aí tudo do Ramon Dias, a apatia do time, dos jogadores em campo. Cara, eu acho que foi um dos piores jogos do Corinthians em muito tempo aí que eu vi numa Libertadores, até no Brasileiro, juntando todas as competições do Paulista. Então, aí depois do jogo, os caras falaram que o Gustavo Henrique aí deu uma cadeirada, ou acho que o Memphis deu uma cadeirada no Gustavo Henrique. Cara, eu acho que isso aí é mentira, porém, é óbvio que teve discussão no vestiário. Como você sofre uma derrota dessa, é normal ter discussão. Anormal seria se os caras ficassem quietos em silêncio e ninguém se cobrasse ali. Aí isso ia ser preocupante. Mas se houve discussão, briga, os caras, né, não chegar às vias de fato, senão ele já extrapola e racha o elenco, mas se houve discussão, é mais do que normal no meio do futebol, cara. Não tem futebol nesse né, esse mar de flores, todo mundo acha que os caras não podem reclamar um com o outro. Hoje em dia, dentro de campo, até que não tanto, uma coisa ou outra só, a câmera consegue pegar os caras discutindo entre eles, mas no vestiário, tanto que nem quando o Corinthians perde, não tem bastidores dos jogos do Corinthians, porque o vestiário realmente pega fogo. Eu lembro uma vez teve um vestiário, os caras fizeram o documentário do Corinthians, se não me engano chamava Acesso Total, passou até no Sport TV, onde após uma derrota pro Palmeiras acho de 4-0, cara, o Fábio Santos esculachou todo mundo no vestiário, tem esse vídeo aí na internet, esculachou geral no vestiário. Então, cara, tem que cobrar uma derrota dessa aí, não pode ficar assim. Só espero que não rache o elenco, né? Se for pra demitir o Ramon Dias, contratar outro técnico, pode contratar. Alguns aí estão pedindo o Diniz no Corinthians. Eu acho que ele não encaixa com esse time do Corinthians. O Diniz, cara, não dá. Aí tem o Tite, outros falando de Carille, mas o cara ele tá no Vasco ainda, se não me engano, né? Não foi demitido lá. Então, esperar pra ver o que vai dar. Tentar aí passar pelo Santos. Não ser eliminado pelo Santos de Neymar. Senão aí a crise vai vir pesada. Se a gente for eliminado domingo, a crise, meu irmão, vai vir daquele jeito. E tentar um milagre quarta-feira que vem. Eu ainda acredito, dependendo da postura. Lembra aquele jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, que a gente perdeu por 2-0 lá, onde o Roger Guedes fez aquele golaço. Então dá pra reverter. Eu acho que se a gente abrir uns 2-0 no primeiro tempo ali, não tomar gol com essa defesa aí, né, que eu acho difícil. Mas se abrir um 2-0 no primeiro tempo, aí no segundo é abafa. Eu acredito. E você, acredita ainda? Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.